Emulação, pirataria ou necessidade? Nos anos 90, fãs dedicados de games antigos com um talento enorme para a programação conseguiram um feito que pode ter criado a cultura gamer como a conhecemos hoje, transformar computadores em consoles, através de programas que faziam os PCs se comportarem como videogames. Eram os emuladores, maravilhas da programação capazes de rodar qualquer jogo, inclusive aquele que você amava quando era criança ou aquele que você sempre quis jogar, mas nunca pôde. Desde então, muitos se é discutido quanto a emuladores contribuírem com a pirataria, fazendo grandes empresas e desenvolvedoras perderem dinheiro, mas, ao mesmo tempo, mantendo vivo o legado de tudo que foi feito antes, democratizando jogos antigos e inéditos, e preservando a história dos videogames. Mas, qual dos dois lados está certo? Foi na década de 90 que ocorreram as primeiras tentativas de fazer os computadores rodarem jogos de videogames, mas foi apenas em 97 que a emulação chegou para ficar. Deste ano surgia o Nestle, o primeiro emulador de Nintendinho, totalmente funcional, o que fez a alegria de quem se divertia muito com eles na época e não tinha mais acesso fácil ao console e sua extensa biblioteca de jogos. A partir daí, começou uma verdadeira corrida para emular todos os consoles conhecidos, com resultados aparecendo muito rapidamente. Neste mesmo ano, a Bloodlust, o mesmo grupo de programadores responsáveis pelo Nestle, lançou o Genesis, o primeiro emulador de Mega Drive. Depois vieram o SNES, 9X e o ZNES, que transformavam sua máquina em um Super Nintendo. E aí, a coisa nunca mais parou. A emulação se tornou uma verdadeira febre no final daquela década, gerando suas personalidades, grupos de discussão e até memes. De repente, os programadores da Bloodlust eram tratados como lendas da internet, e canais do Mirk, antigo programa de bate-papo da época da internet discada, sobre o assunto se multiplicavam a perder de vista. Sites especializados como Zophar recebiam milhões de acessos por dia, contendo ferramentas, tutoriais e até mesmo arquivos de som de milhares de jogos, tudo ao acesso de quem quisesse. Um dos maiores benefícios que a emulação trouxe foi a oportunidade de jogar games que tinham sido lançados apenas em algumas partes do mundo, como o Japão, fazendo com que muita gente descobrisse pérolas escondidas e tornando-os famosos no Ocidente. Muitos deles, inclusive, chegaram a ser traduzidos por grupos de fãs, deixando esses jogos ainda mais acessíveis. No Brasil, a emulação também chegou com força na mesma época, graças ao acesso cada vez mais popular à rede mundial de computadores. Canais do Mirk, como o EmuROMs, eram bastante visitados, fomentando o cenário da emulação nacional. Também haviam grupos dedicados a traduzir ROMs de vários sistemas para o português, como o CBT e o grupo TraduROMs, cujas ROMs traduzidas rodam até hoje pela internet afora. E assim, um culto ao retrogame foi se firmando entre a comunidade nerd ou geek, que agora poderiam celebrar os games mais antigos com outras pessoas, fazendo uma gostosa viagem no tempo, ao jogar os preferidos jogos da infância, vivendo novas aventuras com títulos desconhecidos e realizando o sonho de ter ao alcance de um clique o que mais queriam, todos os seus jogos preferidos ao alcance da sua mão, e sem nem mesmo pagar por isso. E foi aí que começou o problema. Isso não passou batido por Sega, Nintendo e Companhia Limitada, que começaram a caçar e punir sites de emulação, e os responsáveis por eles haviam até mesmo uma tentativa de precaução da parte de quem emulava, na forma de um pedido para que as ROMs só fossem baixadas por quem tivesse o cartucho e que fossem deletadas depois de 24 horas para evitar problemas com a lei. Alguns grupos dedicados à emulação se tornaram tão audaciosos que tentaram até mesmo fazerem emuladores comerciais, isso é, vender programas capazes de rodar jogos de outros sistemas. Era o caso do VCS e do Blim, que prometiam executar com perfeição os jogos de PlayStation, o console mais poderoso da época. Obviamente foram combatidos até com uma certa violência por parte da Sony, que processou os responsáveis com multas milionárias e queria até mandar prender os criadores do emulador.
Por um lado, é realmente injusto se apropriar indevidamente do trabalho alheio e disponibilizá-lo de graça para quem quiser, fazendo as empresas e as pessoas que se dedicaram a criar aqueles jogos não receberem seu merecido dinheiro em troca de sua obra. Mas por outro, é bem possível que a história dos games como um todo fosse perdida completamente com o tempo, sem que ninguém pudesse fazer nada para impedir. De acordo com Frank Seafold, curador da empresa digital Eclipse, mais da metade dos filmes feitos antes de 1950 se perderam para sempre, e o mesmo poderia acontecer com os games, que sem a possibilidade de serem comprados ou até mesmo conhecidos, simplesmente sumiriam nas areias do tempo. Não existiria uma curadoria, um grupo responsável por guardar toda essa história, e por causa dos pirata softwares responsáveis pelos emuladores, hoje isso é feito, deixando a história desse mercado e todo o seu legado protegidos. Com o tempo, a perseguição aos emuladores foi se tornando cada vez mais uma discussão sobre ética, sobre essa ser uma prática válida ou pura pirataria. E essas empresas foram se tornando mais tolerantes à ideia de ter seus sistemas e jogos mais antigos copiados e distribuídos por aí. Hoje os emuladores saíram dos gabinetes dos PCs e estão em todos os lugares, dos dispositivos móveis e até mesmo os próprios consoles. A versão mini do Super Nintendo e do Nintendinho, por exemplo, nada mais são do que emuladores embalados em belas carcaças em miniaturas de seus consoles bem-sucedidos do passado. O PlayStation Classic, o Mini PlayStation lançado recentemente pela Sony, usa o PCSX, um emulador de código aberto para rodar seus jogos, um símbolo de que a empresa reconhece que um programa supostamente amador pode ser tão bom quanto o sistema oficial. O próprio Virtual Console, serviço que disponibiliza jogos retrô nos videogames da Nintendo, não passam também de emuladores oficiais. Sim, isso mesmo, a Nintendo, que até onde manda derrubar sites dedicados a distribuir ROMs e demoniza qualquer um que seja adepto a essa prática. Sem o advento da emulação, talvez nem mesmo toda a adoração aos games retrô que vemos hoje em dia existiria. Os mais novinhos, sem acesso aos consoles antigos, não ligariam a mínima, e games como Final Fantasy VII, Legend of Zelda, Link to the Past e Super Mario Bros 3 seriam apenas lembranças distantes e enevoadas de um tempo que não volta mais. Muitas joias escondidas ou subestimadas desapareceriam para sempre, como um tesouro lendário perdido em algum lugar no mundo, esperando um Indiana Jones da vida para encontrá-lo. A discussão entre pirataria deslavada ou a proteção de todo um legado continuará por um bom tempo, mas uma coisa é certa, sem os emuladores, talvez nós nem gostássemos mais de games tanto assim. E você, qual a sua opinião com relação a essa questão? Emulação é pirataria ou simplesmente proteção de propriedade intelectual? Deixe seu comentário abaixo no vídeo, e se gostou desse mini relatório, não se esqueça de curtir, e se não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo mais novidades como essa. Grande abraço, valeu e até o nosso próximo vídeo.